Sejam bem-vindos! Olá, olá a todos vocês! Sejam bem-vindos para mais uma aula onde a gente vai aprender a vender com técnica, com leveza e com confiança. Sejam bem-vindos, entrem aí comigo, já cheguem, por favor, se apresentando. A gente sabe que o nosso canal aqui é um canal de troca, é um canal de se conhecer. Então, chega aqui e coloca o seu nome, de que cidade você é e o que você vende. Apresenta o seu produto aqui nos comentários para todo mundo conhecer você. Seja bem-vindo. Hoje, nesta aula, a gente vai falar sobre gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais, como utilizar os gatilhos mentais e a psicologia para fazer você vender mais todos os dias. Sejam bem-vindos, eu adoro ter vocês aqui. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, prazer, Letícia das Vendas. Eu sou psicóloga por formação, especialista em vendas, atuando na área de vendas há mais de 20 anos. E eu estou aqui para dividir com vocês um pouquinho dessas técnicas que me fazem vender mais todos os dias e fazem com que os nossos alunos mentorados da Academia das Vendas tenham os melhores resultados. Então, sejam bem-vindos. É um prazer fazer essas aulas abertas aqui para vocês, para que vocês também conheçam um pouco mais sobre as vendas e o nosso trabalho da Academia das Vendas. Vamos lá, então? Deixa eu começar explicando para vocês o que são gatilhos mentais. Gatilhos mentais são estratégias que a gente utiliza para fazer com que o cliente tome a decisão de compra de uma maneira mais fácil, mais leve. Gatilhos mentais são estratégias. Então, não são mentiras, não é uma venda empurrada, não é um processo que você pressiona o cliente de forma alguma. Ele tem que ser leve, para fazer com que o cliente tome essa decisão de compra de uma maneira mais leve e não fique aquela compra pressionando o cliente. Ninguém gosta de cliente chato, de cliente que está te empurrando. Eu tenho certeza que você, comenta aqui, se você já desistiu de comprar porque o vendedor parece que estava te pressionando, estava te empurrando. Empurrar as compras, empurrar a venda para o cliente não é gatilho mental. Empurrar a venda para o cliente é ser vendedor chato. É você não conhecer o seu produto, é você não conhecer as técnicas e as estratégias que vão fazer com que o seu cliente tome a melhor decisão de compra. E por que a gente utiliza gatilhos mentais? Quando a gente levanta de manhã, a primeira coisa que a gente faz, a gente toma uma decisão. A decisão de levantar ou não já é uma decisão. Quando você vai escovar o dente, se você vai escovar o dente ou se você vai fazer o xixi primeiro, é uma decisão. Quando você vai escovar o dente, você pega a escova com a mão direita ou com a mão esquerda e fica pensando com qual mão você vai segurar a escova hoje? Não. Porque 95%, 93% das nossas decisões são inconscientes. A gente não pensa para tomar a maioria das nossas decisões. A gente não pensa para respirar. A gente não pensa quando a gente coloca a água na boca se a gente vai engolir ou não. Então, a gente toma várias decisões no dia sem pensar. Algumas decisões a gente precisa pensar. E para a gente tomar essas decisões que a gente precisa pensar, o nosso cérebro utiliza estratégias que ele reconhece como certa e errada. São essas estratégias que nós utilizamos em formato de gatilhos mentais para ativar essa necessidade, esse desejo na cabeça do nosso cliente, ok? Então, gatilhos mentais são estratégias. Quem aqui já conhece alguns gatilhos mentais e aplica na loja, aplica na clínica, aplica na empresa com intencionalidade? Por que eu falo isso? Porque muitos desses gatilhos mentais que a gente vai trazer aqui, eu vou trazer os principais para você, eles são aplicados no dia a dia sem muita intencionalidade. Você aplica, talvez, no achômetro, você aplica, talvez, porque você viu aí um vídeo na internet que falava que era para falar isso, mas você ainda não está aplicando com técnica e com estratégia. Então, se você está aplicando sem muita técnica, ou se você ainda não está aplicando, fica nessa aula até o final, porque eu tenho certeza que essa aula
vai trazer resultado para você na prática amanhã. Por quê? Você que já é nosso aluno sabe que as nossas aulas são aulas práticas. Eu vou trazer aqui técnicas, eu vou trazer estratégias que você realmente vai colocar em prática aí na sua próxima venda e já vai ter resultado. A primeira coisa que eu peço para você é papel e caneta na mão. Por quê? Porque durante a aula eu vou falando várias coisas para você e você vai pensando aí no seu negócio. Por quê? Esta aula não é sobre o que você vende, mas é como você vende. Esta aula é para quem vende produto, é para quem vende serviço, é para quem tem clínica, é para quem tem escritório, é para quem tem consultório, é para quem tem loja física, é para quem vende infoproduto, assim como eu, que vendo treinamentos. Então, não é sobre o que você vende, mas é sobre como você vende e como você pode vender muito mais através dos gatilhos mentais. Como que os gatilhos podem deixar a sua venda mais leve, mais fácil e chegar ao sim de uma maneira mais assertiva. Então, tudo que você tiver de ideia, gente, anota. Olha, isso aqui, eu poderia ter feito isso naquela venda de ontem. Ah, eu poderia ter falado isso. Então, nesse cliente que eu estou atendendo, que ficou de ligar, que eu fiquei de ligar amanhã, o que eu posso falar para ele? Qual gatilho mental eu posso utilizar? Que momento é o melhor momento para utilizar este ou aquele gatilho? Porque existem vários gatilhos mentais que a gente vai trazer aqui e cada gatilho vai ser aplicado em determinado momento, tá? Então, lápis e papel na mão, vai anotando aí, vai tendo as suas ideias, vai anotando, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Quem é aluno da escolinha sabe que recebe esse material. Se você está assistindo essa aula gravada pela escolinha, esse material está na descrição dessa aula. Se você está ao vivo pelo YouTube e quer fazer parte da escolinha, quer saber, receber todas as aulas gravadas com todo o material, você pode ir lá no Instagram e comenta em qualquer stories meu, escolinha, que você vai receber o link para você participar da escolinha e ter todas as nossas aulas de todas as semanas. Você recebe a aula com a descrição e com todos os materiais, ok? Vamos lá, então. Na prática, eu vou mostrar para você quais são os principais gatilhos mentais e como você vai utilizar eles. Então, vamos lá. Primeiro gatilho mental que a gente vai falar é de urgência. O gatilho mental de urgência, ele está muito relacionado ao prazo. Como assim, Letícia? Quando a gente fala de urgência, a gente vai utilizar estratégias como só hoje, só até às 18 horas, somente até sexta-feira. E aí eu trago com data, normalmente com prazos, que você vai conseguir oferecer a oferta para o cliente. Se você tem uma clínica, você vai trabalhar com ele assim, ó, somente essa semana eu só tenho mais uma vaga de agenda para te atender. Somente nesta semana eu consigo agendar o seu protocolo, e fazer em até 3 vezes. Então, eu trago sempre pelo prazo, tá? Eu estou para receber um aumento de tabela nos próximos dias, então eu não consigo garantir para você que amanhã eu vou conseguir ainda segurar essa oferta. Então, você sempre vai estar atrelado o gatilho de urgência a um prazo. Quem aí utiliza já de gatilhos mentais de urgência, coloca um aqui no comentário. Quem ainda não utiliza, que não utiliza gatilho de urgência, coloca 2. Quem utiliza, coloca 1. Quem não utiliza, comenta 2. Por que eu falo isso para você? Porque o gatilho de urgência, ele você vai usar quando? Principalmente quando você está aí numa objeção, que o cliente vai falar assim, olha, eu vou dar uma pensadinha e aí eu retorno para você. E aí você, ao invés de deixar o cliente sair e falar, não, fica à vontade, qualquer coisa, me chama, você vai falar para ele, ok, Maria, eu entendo que você precisa pensar, mas deixa eu te falar. Para mim conseguir entregar para você, ou para mim fazer essa condição, eu só consigo garantir para você até sexta-feira. Então, faz o seguinte, eu posso te ligar amanhã às 10 horas para a gente finalizar e aí você não perder essa oportunidade que eu estou te oferecendo? Então, você trabalha sempre nesse gatilho de urgência para que o cliente tenha um limite de tempo para decidir. Se o cliente puder decidir a qualquer momento
Se o que você está oferecendo, ele pode comprar a qualquer momento, ele não tem o porquê fazer essa decisão agora, ele vai comprar depois. Se esse produto ou esse serviço que você está oferecendo tem sempre disponível, ou esse produto ou esse serviço que você está oferecendo está sempre esse valor, você sempre tem ele com essa mesma oferta, o cliente não vai decidir hoje a comprar. Ele vai sempre prorrogar isso. Porque lembra que a gente falou que no nosso cérebro a gente toma essas decisões conscientes ou inconscientes? Então, o gatilho mental serve para inconscientemente fazer o cliente a tomar essa decisão de compra mais rápida. Por exemplo, os nossos treinamentos aqui. Então, não é sempre que você está com turmas, que eu estou com turma aberta da Academia das Vendas. Você não pode entrar na Academia das Vendas a qualquer momento. Isso é um gatilho de oportunidade, de urgência. Você tem que entrar na academia quando as vagas estão abertas. As vagas encerram e você vai ter que esperar abrir uma nova turma. Quando você vai entrar para a faculdade. Você não pode entrar para a faculdade simplesmente a hora que você resolver. Tem um prazo, tem um vestibular, e aí, se você não se inscrever até tal data, você perde a data, depois abre turma. Então, você tem sempre fases, etapas. Por isso que a gente utiliza tanto o gatilho mental de urgência quando a gente faz ações de vendas. Dentro da academia, você vê a gente falar muito sobre ações de vendas, criar movimento. Ah, o movimento está fraco, cria movimento. Cria campanhas, promoções, promoção enquanto promover a ação, criar movimento. O gatilho de urgência está sempre atrelado a esse movimento. Essa promoção, ela não dura um mês todo. Ela começa e termina, ela tem um prazo para que o cliente tome essa decisão mais rápido, para que ele não deixe para depois, porque senão ele perde a chance dessa oportunidade, desse prazo diferenciado, dessa condição que você está oferecendo para o cliente. Segundo gatilho mental que a gente vai falar hoje, gatilho mental da escassez. Quando a gente fala do gatilho mental da escassez, ele também está relacionado ao gatilho mental da oportunidade, assim como o gatilho mental da urgência. Mas o da escassez, ao invés de estar relacionado ao tempo, ele está relacionado à quantidade. E aí eu trago, nesse gatilho da escassez, deixa eu abrir aqui para você a minha tela. Quando eu trago o gatilho mental da escassez relacionado à quantidade, eu vou trazer poucas unidades, poucas vagas e um gatilho de exclusividade. Quando eu trago quantidade e eu falo de exclusividade, por quê? Porque o que é mais exclusivo vale mais. Quando eu falo que entre ouro e areia, o que é mais valioso? O ouro vale mais, porque ele é mais exclusivo. Quando você tem uma determinada marca de bolsas famosa, ela lança somente 10 unidades para todo mundo daquela bolsa. O valor daquela bolsa é muito mais alto, porque ela traz uma exclusividade. Então, tudo que tem mais exclusividade, menos peças. Olha, você gostou muito desse verde, mas no verde é a última peça que eu tenho no seu tamanho. Então, se o cliente não comprar aquela, ele corre o risco de perder, corre o risco de ficar sem, porque são menos quantidades. Quando a gente abre turmas dentro da academia, a gente tem vagas limitadas. Isso gera uma exclusividade, porque não é todo mundo que vai conseguir entrar na academia quando a gente abre vaga, porque são poucas vagas, são acessos restritos. Ah, eu vou ter um evento presencial, nesse evento são vagas limitadas. Então, pensa aí qual é o gatilho de escassez que você pode estar fazendo aí no seu produto ou no seu serviço. Que tipo de escassez que você pode trabalhar? Não, olha, é que eu consigo atender somente tantos clientes por semana e essa semana eu já estou com a agenda lotada. Para a próxima semana, eu ainda tenho 2 vagas. Ou quando o cliente vai agendar um horário com você, eu estou com a agenda vazia. Você nunca vai dizer para o cliente assim, olha, eu posso atender em qualquer horário, eu estou aqui, ó, livre. Não, você vai dar 2, 3 opções para o cliente e você vai dizer para ele, olha, eu tenho disponível para você na segunda de manhã às 10 ou na terça à tarde às 2 horas. Qual horário fica melhor para você? E aí você ajusta dentro de algumas opções que você vai oferecer para o cliente, como um gatilho de escassez. Eu não estou disponível o tempo todo. E aí? Quem está utilizando já da escassez, comenta 1.
Quem não utiliza de escassez, que não utiliza esse gatilho mental, comenta 2 aqui para a gente ir conversando. Eu quero vocês aqui comigo. Vamos lá? Próximo gatilho mental que a gente vai falar agora é o gatilho de prova social. Gente, o gatilho de prova social, eu poderia ter deixado por último. Sabe quando você fala assim, eu vou deixar a cereja do bolo para o final? Porque a cereja do bolo, vocês também deixam a cereja, quando você vai tomar sorvete, deixa a cereja para o final? A gente brinca aqui em casa que todo mundo aqui em casa tem o costume de deixar o melhor para o final. Vai comendo sanduíche, vai comendo assim ao redor, deixa o miolinho para o final. E aí, eu poderia ter deixado o gatilho mental da prova social para o final, porque eu acredito que é um dos mais importantes e fundamentais. Para quem já é meu aluno, quem já me segue nas redes sociais, sabe que o gatilho mental da prova social todos os dias. E você, se não utiliza ainda, deveria estar utilizando. Letícia, o que é o gatilho da prova social? São os seus clientes que já compraram de você, que já usaram o seu produto ou o seu serviço e estão falando bem de você. Quando você, vendedor, fala bem de você, é quase que não faz sentido, não agrega em nada, eu acho que até desagrega, porque parece que você está se achando, mas quando é o cliente falando bem de você, aí é outra coisa. Aí você ativa um efeito manada. Eu sempre dou aquele exemplo da pizzaria, que você está numa rua com uma pizzaria de cada lado da rua. Tem uma pizzaria que está lotada, mas lotada de gente. Tem uma mesinha lá disponível ainda para você sentar. E na outra pizzaria, do outro lado da rua, tá vazia. Não tem ninguém na pizzaria. Todas as mesas estão livres, você pode escolher aonde você quer sentar. Em qual das duas pizzarias você escolheria? Comenta aqui para mim. Em qual das duas pizzarias você escolhe sentar? Com certeza a gente escolhe naquela pizzaria que está mais lotada, porque é o nosso efeito manada. A gente quer ir aonde está todo mundo indo. Se ninguém está indo lá naquela, gente, eles estão sabendo alguma coisa que eu não sei, hein? É melhor a gente não ir. E, ao mesmo tempo, se está todo mundo indo aqui, eu também estou indo também. Quais são as febres que as pessoas estão por aí? O morango do amor. Todo mundo agora comendo morango do amor. Por quê? Porque é febre, é tendência. Já teve febre do açaí, já teve febre do donuts, já teve febre agora do morango do amor. Qual é a próxima tendência? A gente está sempre procurando aonde está todo mundo indo para a gente ir também. Já fizeram vários testes sociais, onde eles colocam as pessoas numa rua. E a pessoa está lá, uma pessoa só, olhando para cima. E aí, 30% das pessoas que passaram olharam para cima também. Você tinha que lá parado, olhando para cima. E aí, 30% das pessoas que passaram também olharam para cima. Daí, eles colocaram 2 pessoas paradas olhando para cima. Aumentou para 60% o número de pessoas que, passando, olhavam para cima também. Aí, eles aumentaram as pessoas paradas para 4 pessoas paradas olhando para cima. E o número de pessoas que passavam e olhavam para cima e pararam lá olhar para cima chegou a 90%. Esse é o efeito manada. Se está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Se está todo mundo olhando, eu vou olhar também. As pessoas elas têm um senso de comunidade, de pertencimento. Como que você pode utilizar estratégias de gatilho mental de prova social para vender mais? Você pode utilizar os depoimentos dos seus clientes. Seja postando stories, seja postando vídeo, seja antes e depois, resultados de clientes satisfeitas, áudios de cliente. O cliente te mandou um áudio no WhatsApp, quando você foi fazer o pós-venda, você perguntou para o cliente como é que estava, se ele tinha gostado do serviço, ele te mandou um áudio. Letícia, adorei. Eu apliquei as estratégias do curso aqui e eu acabei vendendo muito mais do que eu esperava. E aí ele mandou um áudio. O que você vai fazer com esse áudio? Você vai gravar a tela do seu celular e você vai usar esse áudio lá nos seus stories. O cliente te mandou escrito. Você vai fazer um print e vai colocar lá nos seus stories. Você precisa ter um arquivo, uma pastinha no seu celular, no seu computador, só de prova social.
só de clientes falando bem do seu produto, do seu trabalho, do seu serviço. Letícia, o cliente não fala, o cliente não elogia meu trabalho. Gente, pede para o cliente fazer a avaliação do Google. Entra em contato com ele no pós-venda e fala para o cliente, você poderia fazer a avaliação do Google? Eu vou te mandar o meu link. E aí você pede a avaliação do Google. Ele avaliou, deu 5 estrelas, dá um print lá nas avaliações e utiliza isso como prova social. Letícia, eu estou começando. Nunca atendi ninguém, estou começando a minha empresa hoje, do zero. O que eu faço para ter prova social? Dá o seu serviço, o seu produto para alguém. Dá de graça se você precisar. Faz pela metade do preço. Ontem, uma seguidora me chamou e falou, eu faço massagem. Como é que eu faço para mostrar o meu serviço para mim começar? E eu falei, escolhe 5 pessoas e dá o teu trabalho. Vende só pelo produto que você vai usar, cobra simplesmente uma taxinha ali, oferece com 80% de desconto o seu serviço, dá de presente para alguém. Quando a pessoa vier, ela vai conhecer o seu serviço e você vai ter prova social para mostrar. Foto de cliente na sua loja, vídeo da loja cheia, fez uma promoção, deu bastante gente, faça uma filmagem, filma isso, faz um vídeo, posta isso nas redes sociais. Letícia, eu faço bolo, eu faço torta. Essa semana nós estávamos numa aula de confeitaria e eu falei para os alunos, gente, tá começando, faz uma torta linda, corta 8 fatias dessa torta, 9 fatias dessa torta, e distribui essa torta para 9 clientes potenciais. Faz uma embalagem linda, com um lacinho, um cartão, e divulga o seu trabalho. No outro dia, você vai mandar uma mensagem para a pessoa, até naquele mesmo dia, você manda uma mensagem e fala, e aí, me conta, o que você achou dessa torta sabor tal? E a pessoa vai te falar o que achou. Nossa, estava maravilhoso, não sei o quê. Você vai pegar partes, vai pegar prints, vai pegar o áudio e vai criar prova social. Gente, se todo mundo está comendo, você tem 9 pessoas falando de você. Você gastou uma torta, mas você divulgou o seu trabalho. E aí, depois, eu vou entrar em um outro gatilho mental daqui a pouco, que a gente vai dar esse exemplo da torta de novo. Porque muitas vezes, com uma estratégia, você desperta mais do que um gatilho mental. Você desperta 2, 3 gatilhos com a mesma estratégia, tá? Então, aí, tá acendendo luzinhas? Quem aí já utiliza estratégia de gatilho mental? Comenta 1. Quem ainda não utiliza, comenta 2. Quem utiliza, comenta 1. Quem não utiliza, comenta 2. Vamos lá para o nosso próximo gatilho mental. Gatilho mental da autoridade. O gatilho mental da autoridade é quando você se coloca como especialista. Por quê? Gente, eu falo muito isso, que hoje as pessoas, elas não querem um vendedor. A maioria dos clientes, se você perguntar para o cliente, você gosta de um vendedor? Claro que você é vendedor, talvez ele diga para você que gosta, mas ninguém gosta de vendedor. Por quê? A gente tem aquele perfil de vendedor como sendo aquela pessoa chata, insistente, pegajosa. Ninguém gosta de vendedor, mas todo mundo gosta de um especialista. Eu estava precisando comprar um tênis e eu procurei algumas lojas, eu queria alguém que falasse para mim qual era o melhor tênis que eu poderia comprar para correr. Para corrida amadora, eu queria correr 5, 10 quilômetros e eu queria saber qual era o melhor tênis, o mais indicado para mim. E eu falei não com uma, não com 2, não com 3 lojas de tênis. E ninguém me passou confiança e credibilidade de dizer assim, olha, esse tênis aqui, comprar esse aqui que esse é bom. As pessoas precisam de alguém que realmente se posicione e diga, olha, esse aqui é bom por causa disso. Isso vai resolver para você, vai ser bom para o impacto, vai ser bom para isso, não vai prejudicar o seu joelho, vai ter uma alta performance, esse aqui é uma boa opção. As pessoas precisam disso. Você é especialista hoje no que você vende? Você consegue dizer com firmeza e atender o cliente dizendo assim, olha, eu vendo salgado para festa, e aí quando o cliente chega me perguntar, eu digo assim, olha, não, para quantidade que você precisa,
Se você quer que sobre, você vai comprar tanto. Se você quer que dê mais certinho, você vai comprar tantos para adulto. Quantos salgados cada criança come? Quantos salgados cada adulto come? E aí você é especialista naquilo. Olha, qual é o sabor que as crianças gostam mais? Qual sabor os adultos gostam mais? Porque você é especialista naquilo. A pessoa chega a comprar, ela não tem, ela está cheia de dúvidas. E se você é especialista, você passa segurança para a pessoa. E como que você se mostra especialista? Quando você vai utilizar o gatilho mental da especialidade, que você se mostra como autoridade nisso, é que você está mostrando os cursos que você fez, os livros que você leu, as palestras que você está frequentando, as feiras que você está indo. Quando você vai numa feira, você está mostrando para o seu cliente: olha, eu estou buscando conhecimento, eu estou buscando os melhores produtos, as melhores tendências. Quando eu falo para o cliente: olha, esse produto é o mais indicado pelos arquitetos, esse produto é o mais vendido, ele está nas últimas tendências aqui da feira tal que a gente foi. Esse produto aqui é lançamento e a tecnologia dele é tal e tal e tal. Eu sou especialista. Eu estou falando que eu realmente entendo daquilo ali. Como que eu comprei o tênis? Eu entrei num vídeo na internet que dizia quais são os melhores tênis para corrida amadora. E alguém que estava lá fez um vídeo, se posicionou como especialista e disse quais são os melhores. Aquele que ela indicou, eu comprei. Ela não necessariamente era a melhor especialista naquilo, mas ela se posicionou como especialista. E a indicação dela, ela tinha um link, eu entrei pelo link e eu comprei. Quem ganhou a comissão foi provavelmente ela, porque se mostrou como especialista. Você está aí muitas vezes com medo de fazer vídeo, com medo de se posicionar, com medo de falar para o seu cliente o que é melhor, o que não é. E esse é um grande gatilho mental, que vai fazer as suas vendas aumentarem e aumentarem muito. Vamos lá para mais um gatilho? Esqueci. Comenta aqui. 1, para quem está usando o gatilho mental da autoridade. E 2, para quem não usa ainda o gatilho mental da autoridade. 1, eu utilizo o gatilho mental da autoridade. Letícia, quando que você utiliza o gatilho mental da autoridade? Quando eu estou aqui criando conteúdo para você, quando eu abro uma live como essa, quando eu abro uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram e coloco lá consultoria gratuita, quando eu estou ajudando vocês, eu estou mostrando com autoridade. Quando eu coloco os cursos que eu estou fazendo, as aulas que eu estou dando, as palestras que eu estou ministrando, tudo isso é o meu gatilho de autoridade que eu mostro para vocês. Quando você vai decidir entre comprar um treinamento ou outro, você vai comprar pela autoridade que eu trago para você. Quando eu trago todos os anos que eu estudei, quando eu trago a minha formação, o gatilho de autoridade, ele é mais mostrado do que falado. Por quê? Qual que é o cuidado que a gente tem que ter com o gatilho de autoridade? Que se eu fico só falando de mim, e esse é um gatilho que a gente não pode utilizar depois que a gente passa preço lá na objeção. Esse gatilho eu tenho que utilizar antes. Lembra que eu falei no começo da aula que não são todos os gatilhos que eu posso utilizar em qualquer momento? Porque nesse momento, tudo que eu falei antes de passar o preço reforça o valor do produto, tá? Essa parte vocês já conhecem, né? Já estão alunos aí, já sabem dessa parte. Agora, tudo que eu falo depois do preço, ele já não agrega mais valor ao produto. Então, eu utilizo, quando o cliente teve uma objeção, imagina aquela hora que a cliente falou, olha, eu vou ter que dar uma pensadinha, vou falar com meu marido, e aí depois eu volto para a gente fechar esse treinamento. E aí eu começo a dizer para ela, olha, veja bem, eu entendo que você precisa pensar, mas você sabe que eu hoje sou uma das maiores palestrantes, maiores treinadoras de vendas do Brasil. E veja bem, porque eu já tenho mais de não sei quantas mil horas de treinamento. E aí, nessa hora, eu já não agrego mais valor. Nessa hora, o meu gatilho de autoridade já não conta mais, tá? Então, o gatilho de autoridade é muito mais para mim mostrar enquanto autoridade e agregar antes, naquele momento que eu estou agregando valor ao produto antes de passar o preço,
tá? Depois, nessa quebra de objeção, eu vou utilizar gatilho de oportunidade, de urgência, de escassez, de prova social. Isso tudo eu posso utilizar depois lá no contorno das objeções, tá? Vamos lá? Deixa eu tomar um golinho aqui do meu café. Próximo gatilho que a gente vai trabalhar é o gatilho da reciprocidade. O gatilho mental da reciprocidade é aquele gatilho mental que faz a gente se sentir quase que numa dívida com o cliente. Aqui eu volto a pegar aquele exemplo que a gente estava falando agora há pouco sobre a torta. Quando a gente pega uma torta, divide em 9 fatias e entregou por aí. Por quê? Aquele cliente que ganhou uma fatia linda da torta, sabe aquelas embalagens plásticas, assim, que é fechadinha em cima, quase no formato, assim, de triângulo, que é o formato da fatia? Eu imagino aquele formato quando eu falo para você dar uma fatia de torta. E quando o cliente recebe, ele fica com uma dívida de gratidão. Essa dívida de gratidão é o gatilho mental da reciprocidade. Quando ele precisar comprar uma torta, claro, se a sua torta for gostosa, foi boa, teve uma boa experiência, de quem que ele vai comprar? De você. Sabe quando a gente recebe um condicional em casa? Eu não sei se é costume aí na sua cidade, se você também viu as lojas de roupa, mandam um condicional, uma sacola cheia de roupa, parecida com o seu perfil, se a loja fez uma boa pesquisa de público antes de mandar, e aí ela vai te mandar uma sacola com roupas que poderia ser do seu agrado para você provar em casa. Quando você recebe essa sacola, você fica quase que na obrigação de comprar alguma coisa, pelo menos uma pecinha aí que seja. E nessas sacolas de condicional, a cliente nem pediu muitas vezes, a loja que ofereceu. Quando a cliente que pede, daí sim que aumenta ainda mais, porque é como se a loja tivesse feito um favor de atender ela daquela maneira. Então, esse gatilho é da reciprocidade, aonde eu entrego antes de cobrar. Eu entrego antes de vender alguma coisa. Então, você está aqui nessa aula. Essa aula você está aproveitando todo esse conteúdo maravilhoso aí e eu não estou te cobrando nada. Mas eu sei que você está assistindo toda semana, você está aqui comigo o tempo todo. Quando você for fazer um treinamento de vendas, eu sei que o gatilho da reciprocidade vai fazer com que você tome a decisão de compra mais favorável para comprar comigo. Por quê? Porque eu já estou entregando muito conteúdo para você. Eu já estou aqui te ajudando todos os dias. Então, quando eu dou para o cliente antes, esse gatilho da reciprocidade, ele é ativado aí. Que tipo de reciprocidade, Letícia? Eu não vendo comida, não posso dar uma amostra grátis. Eu não vendo treinamento para mim poder dar uma aula. Eu vendo produto. Eu tenho uma loja de móveis. Como que eu posso utilizar o gatilho mental da reciprocidade? Eu posso ensinar o meu cliente. Se você tem uma loja de móveis, ensina o seu cliente a limpar o sofá, a limpar o colchão, a combinar as almofadas, a combinar qual que é o melhor tapete que ele pode utilizar, como que ele faz para montar uma mesa posta, como que ele faz para pensar no projeto, quando ele está fazendo um projeto da casa nova, qual que é a melhor altura para as torneiras, qual que é a melhor posição da lâmpada, qual que é a melhor altura das bancadas, para uma bancada de 1 metro, qual que é o melhor tamanho de banqueta. Então, assim, ó, ensina o seu cliente. Mostra, utiliza o gatilho da autoridade junto com o gatilho da reciprocidade. Quando você está ensinando, você ativa o gatilho da autoridade. Você se mostra como especialista. E, ao mesmo tempo, você coloca você como gatilho da reciprocidade. Você está dando sem esperar nada em troca, mas essa troca vai vir automaticamente. Você que tem loja de roupa, de confecção, que gatilho mental, como você pode utilizar o gatilho mental da reciprocidade? Faz uma live aí ensinando coloração pessoal, ensinando o que combina com o quê, com que roupa que você combina com qual calçado. Tem tantas coisas para você utilizar nesse gatilho de reciprocidade. Então, ó, papel e caneta na mão, vai tendo ideia aí, vai anotando e já comenta aqui para você que já utiliza o gatilho mental da reciprocidade, 2 para você que ainda não utiliza, mas vai começar a utilizar a partir de amanhã já. 1 para quem já está utilizando e 2 para quem ainda não está utilizando. E vamos lá, vamos dar sequência.
É gostoso falar de gatilhos mentais, né, gente? Eu adoro. Eu acho que é um dos temas mais que eu gosto realmente de estar me aprofundando aí diariamente. Próximo gatilho mental do compromisso. O gatilho mental do compromisso é quando você coloca o cliente em compromisso com você. É quando o cliente assume um compromisso com você. Quando você combina alguma coisa com o cliente, sabe aquele ditado, combinado não é caro? É quando você consegue ajustar esse combinado com o cliente antes mesmo da compra. Letícia disse que vai vir às 10 horas. E eu falo para ela, Letícia, combinado, às 10 horas eu vou estar te esperando. Vou passar um cafezinho, vou ficar aqui, ó, pronto para te atender. E aí, de manhã, 8 e pouquinho, eu já mando uma foto de uma bandeja com cafezinho, com a bolachinha, ó, já tô te esperando. Para quê? Para reforçar o gatilho do compromisso. Se a pessoa assumir um compromisso com você que ela vai vir, nesse momento, ou ela vai dizer, pá, Letícia, eu tive um previsto e eu consegui, e você já vai reagendar essa visita com a Letícia. Ou você vai dizer para ela assim, não, pode deixar, daqui a pouquinho eu tô aí. Porque o cliente se sente no compromisso com você. Quando ele combinou, você reforça esse combinado. Como que a gente pode utilizar esse gatilho mental? Olha aqui, ó. Letícia, você consegue receber a mercadoria amanhã de manhã? Isso aqui, além de ser um gatilho mental de compromisso, ele é uma estratégia de fechamento. Eu estou aqui negociando e a Letícia fala assim: não, porque eu precisava para essa semana. Letícia, se eu conseguir entregar para você amanhã de manhã, nós fechamos? Porque é um compromisso que a Letícia está assumindo comigo de receber a mercadoria amanhã pela manhã e, ao mesmo tempo, é um gatilho de estratégia de fechamento. Eu posso conseguir para você em 3 vezes. Se eu conseguir, nós fechamos? Por quê? Compromisso. Eu nunca vou, nesse gatilho aqui, gente, eu sempre vou associar quando o cliente pede um desconto. Por exemplo, eu estou na negociação em fase final, tá? Então, que horas que eu vou utilizar esse gatilho do compromisso? Eu estou na negociação em fase final. E a Letícia pede para mim, você consegue fazer para mim em 3 vezes? Ou você consegue 10% de desconto? E eu vou dizer, Letícia, 10% eu não vou conseguir. Porque no preço que eu cheguei para você, já é o nosso melhor preço. Eu posso tentar falar com o meu gerente e conseguir para você em 3 vezes. Se eu conseguir em 3 vezes, nós fechamos? E aí eu vou dizer para ela, não, eu precisava de um desconto maior. Desconto maior. Vou fazer o seguinte, eu posso tentar 3%. 10 eu não vou conseguir. 3 eu posso tentar. Se eu conseguir 3%, você faz no Pix? E você está vendo que eu sempre vou fazendo uma condição, e essa condição, eu ligo ela com esse gatilho do compromisso. Por quê? Se eu conseguir, a gente fecha, é um compromisso que eu estou firmando com o cliente. Porque eu não estou dando desconto. Eu estou negociando com ele aquele desconto, aquela condição de pagamento, aquele dia da entrega. Tudo é negociação atrelado ao gatilho do compromisso, tá? Então, lembra, a partir de hoje, gente, você não dá mais desconto. Eu não quero ninguém dando desconto. Por quê? Se você der o desconto, você não vai fechar. A maioria do cliente não fecha quando ele sente que ganhou o desconto muito fácil. Porque se você... Ele falou assim, você consegue me dar 10% de desconto? Você fala, consigo. O cliente, pá, então eu vou dar uma pensadinha. Por quê? Porque ele pensa assim, ó, se ele me deu 10, ele podia ter me dado 15. É melhor eu não comprar ainda. Porque foi muito fácil. Então, lá dentro da academia, a gente ensina você até essa técnica aí de como não dar desconto, tá? Mas a partir de hoje, desconto sempre vai ser negociado. Vamos lá para mais um gatilho. Gatilho mental da antecipação. É o último que a gente vai falar hoje, tá? O que é o gatilho mental da antecipação? O gatilho mental da antecipação é aquela vontade que o cliente tem de sempre estar comprando o que é novidade, o que é tendência, de sempre estar recebendo em primeira mão aquela promoção. Esse gatilho da antecipação, você vai fazer muito bem ele utilizando os grupos de cliente VIP lá do WhatsApp.
Lembra que nas últimas aulas a gente já falou sobre a estratégia de montar os grupos VIP, o grupo de cliente VIP. O que você vai fazer nessa estratégia? Você vai pegar e vai convidar os seus clientes a entrarem nesse grupo de WhatsApp. Você não vai adicionar os seus clientes ao grupo. Você vai convidar eles para eles participarem desse grupo de cliente VIP. O que tem nesse grupo? Tem as novidades. Lá nesse grupo, você avisa avisa os clientes primeiro que chegou mercadoria. Você avisa sobre as novas técnicas que você está utilizando. Você avisa sobre as tendências. Você avisa, você faz sorteios, você traz brindes, sempre em primeira mão para aquelas clientes do grupo VIP. Quando você chegou aqui nessa aula, você estava num dos meus grupos VIP. Foi por isso que você recebeu o link dessa aula, porque você entrou num grupo, você foi convidado por alguma estratégia minha de promoção, você entrou nesse grupo. Lá nesse grupo, você recebeu o link dessa aula. Então, você está sempre recebendo novidade. É um gatilho de novidade. Você está nesse grupo porque você sabe que sempre que eu lançar uma aula, sempre que eu subir uma aula, você vai ficar sabendo. Quando eu abro vagas para a turma da academia, você vai ficar sabendo. É um gatilho da antecipação. Quando as pessoas fazem uma pré-venda, é gatilho de antecipação. Quando você faz uma oferta que você diz assim, ó, spoilers da minha oferta, e você divulga alguns itens antecipadamente. Olha, vai ter isso sábado na promoção. Vai ter esta caneca aqui sábado mas ó, é só sábado. Eu faço uma antecipação da oferta, mas eu vinculo a só estar recebendo essa. Alguns clientes têm essa preferência. Ou quem é do meu grupo VIP vai poder comprar antecipadamente. Quando eu abro turmas da academia, os clientes que estão no grupo de super interessados têm preferência na hora de comprar as primeiras vagas, para garantir alguns brindes, alguns bônus exclusivos. Então, esse gatilho de lançamento, de novidade, a gente acaba utilizando. Então, para quem já utiliza esse gatilho, e 2, para quem não utiliza. Comenta aqui, 1 para quem utiliza o gatilho da antecipação e 2 para quem não utiliza. Vamos fazer uma revisão aqui nesses 7 principais gatilhos que eu trouxe hoje para vocês. Primeiro, gatilho mental de urgência. Segundo, gatilho mental da escassez. Terceiro, gatilho mental da prova social. Quarto, gatilho mental da autoridade. Quinto, gatilho mental da reciprocidade. Sexto, gatilho mental do compromisso. E o sétimo, gatilho mental da antecipação. E aí, comenta aqui, eu quero saber agora, desses 7 gatilhos, quantos você já está utilizando e quantos você ainda não está? Coloca aí, utilizo 2, não utilizo 5, utilizo 1, não utilizo 6, utilizo 3, não utilizo 4. E eu quero dizer para você que utilizar os gatilhos mentais de forma intencional vão ajudar muito você em várias etapas do seu atendimento. Quando que você vai utilizar cada gatilho mental? Você vai utilizar esses gatilhos mentais lá no começo do seu atendimento, quando você vai gerar a conexão com o seu cliente, agregar valor ao seu produto, ao seu serviço, à sua empresa. Quando você está negociando, quando você está apresentando o seu produto, agregando valor ali, mostrando as características, vantagens e benefícios, melhorando, para que quando você passe o preço, o cliente diz: uau, achei que era mais caro. É quando você consegue agregar ainda mais valor. Quando você tem objeções, porque na negociação a gente tem objeções do cliente, mas que você consiga utilizar os melhores gatilhos mentais para manter o fluxo de cadência, para você manter o atendimento e não perder nenhum cliente. Para que lá, depois dessas objeções, você consiga, utilizando esses gatilhos mentais, fazer as melhores vendas, o melhor vínculo com esse cliente e não perder o contato com ele.
Gente, estratégia de gatilho mental não é forçação de venda, é leveza. É para deixar a sua venda mais leve, com técnica e com estratégia. E eu tenho certeza que usando essas técnicas e essas estratégias, você vai aprender a vender muito, mas muito mais. Tá? Então agora eu quero finalizar fazendo 2 convites para você. Você que quer ter acesso a essas nossas aulas aqui, esse nosso bate-papo de toda semana, quer ter acesso a todas essas aulas gravadas e todo o conteúdo aqui, os slides, a descrição e esse passo a passo, você vai lá no meu Instagram e vai comentar escolinha, tá? O ManyChat aqui do YouTube muitas vezes não funciona. Então, escreve lá no Instagram, escolinha. Você vai receber essas informações. Você que está aqui no YouTube, já clica aqui no sininho, já se inscreve no canal para você não perder nenhuma aula. A gente tem aula toda semana e essas aulas são ao vivo, mas elas não ficam gravadas sempre, tá? Então você tem que estar aqui ao vivo comigo. E se você quer aprender vendendo e participar da academia, o que é a Academia das Vendas? A Academia das Vendas é o nosso treinamento mais completo de venda, que te ensina o básico do passo a passo do que você precisa fazer para vender todos os dias, com todos os pilares. O pilar de posicionamento, de marca, de visual, de estratégia, de persona. O pilar de ser visto para ser lembrado, que é o pilar do seu posicionamento no digital. Como ganhar seguidores e vender para esses seguidores. Como conseguir relacionamento com esses seguidores para você vender através das novas estratégias do marketing digital todos os dias. E o pilar do ciclo infinito de vendas, que são as técnicas de vendas, que são as estratégias de vendas, que é como criar uma promoção, uma ação de venda estratégica e aumentar tanto as suas vendas. Então, dentro da academia, você tem aulas ao vivo, você tem uma comunidade, você tem muitas vantagens e você pode aproveitar. Se você quiser participar da academia, você entra lá no meu Instagram, você escreve academia, que você também vai receber todas as informações de quando tem nova turma da academia para você entrar e participar, ok? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.